Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 3, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Um cilindro dielétrico infinitamente longo, de raio B, contém carga no interior de seu volume de densidade ρV igual a vezes ρ ao quadrado, onde A é uma constante. Encontre a intensidade de campo elétrico no interior e no exterior do cilindro. Bom, para facilitar aí a compreensão do exercício, vou fazer a representação aí do cilindro, tá? E representar a sua carga. Então, tem aqui a base do cilindro. Desenhar aqui a circunferência. Tá? Então, vou representar aqui um eixo central. Vamos ter aqui fazendo aí escala. Então, a gente tem um cilindro que é representado aí como se fosse infinitamente, tá? E esse cilindro aí possui raio B, tá? Aqui considerando que seja o eixo Z nesse cilindro, tá? Aí a gente possui uma densidade volumétrica que é dada por A vezes ρ ao quadrado. Então, temos aí uma distribuição, né, de uma determinada carga nesse cilindro, que é um cilindro dielétrico, ou seja, um material aí não condutor, onde tem uma carga distribuída, e ele quer que encontre a intensidade do campo elétrico. Então a gente tem da condição lá que o fluxo é igual, né? A densidade de fluxo, na verdade, densidade de fluxo é igual a ε0, que é a permissividade no vácuo. Aí a gente tem vezes o campo elétrico. Então, a partir dessa condição, a gente pode dizer que o campo elétrico é igual a 1 sobre ε0 vezes aí a densidade de fluxo. Como temos simetria aqui de carga e queremos saber qual é o campo interno aqui e qual é o valor do campo externo, né? O valor do campo aqui fora. Então, queremos encontrar aqui, através da simetria, né, usar a lei de Gauss. Então, a gente vai utilizar a lei de Gauss por causa da simetria aqui em distribuição de carga. O que é a lei de Gauss? A gente tem que a integral fechada em uma determinada superfície da densidade de fluxo na superfície escalar com ds, diferencial de área, isso é exatamente igual à carga interna, tá? Bom, aqui a integral fechada na superfície ds, como a gente tem simetria, vamos criar uma superfície do tipo cilíndrica, que é a chamada superfície gaussiana. Então, para calcular aqui nesse ponto interno, a gente cria aqui uma gaussiana, tá? De raio ρ
que vai envolver uma parte da carga. Então, aqui a gente tem uma gaussiana de raio ρ. E a gente vai calcular aqui o campo interno, nesse ponto. Então, a gente tem na superfície nossa densidade de fluxo, ela depende apenas do raio, né? A gente tem a simetria aqui. Então, a gente tem aqui nesse ponto o vetor densidade de fluxo sendo radial aí, ou seja, só na direção do raio. Então, se a gente aplicasse aqui a lei de Gauss, a gente teria igual a ds, não preciso colocar aqui igual, teria aqui ds vezes a integral, né, aí de ds para os lados. Aí eu teria mais zero, integral de ds, integral na superfície fechada, no topo, mais zero, que multiplica aí a integral fechada de ds da base. O que é esse zero? Seria aqui o quanto que eu tenho saindo pelo topo, né, de densidade de fluxo, e quanto eu tenho saindo pela base, é zero. Então, quando eu faço integral fechada na superfície, né, eu estou fazendo aqui o que está saindo por essa superfície, pelo lado, pelo topo e pela base. Isso que é a integral fechada na superfície. Então, esse termo aqui, quando eu não tenho nada saindo de densidade de fluxo, esse termo dá zero, esse termo dá zero. Tudo isso é igual à carga interna. Aí aqui, o ds, né, como o raio é o mesmo, na superfície, a integral fechada vai dar a área superficial do cilindro. Então, que é onde aparece a lei de Gauss. Então, fica o ds, que aqui a gente pode já colocar que é dρ, né, que é em função do raio. Aí, a integral fechada de ds é a área superficial aí do cilindro, a área superficial do cilindro é 2π vezes o raio vezes o comprimento L, tá? Isso daqui é a área, tá, superficial aí da gaussiana. Se a gente aplicasse a integral, né, de ds, que seria uma integral dupla de área, a gente ia chegar nessa área superficial. A gente vai ocultar aí essa demonstração. Isso é igual à carga interna. Então, se a gente calcula dρ, a gente calcula aí a densidade de fluxo, e com isso a gente calcula o E naquela parte ali através da lei de Gauss. Então, a gente precisa achar quem é a carga interna, né? Então, essa lei de Gauss vale para qualquer valor aí, qualquer gaussiana que a gente quiser criar. Então, o que vai diferenciar aí no interior e no exterior vai ser a carga interna, tá? Então, a gente vai calcular aí a carga interna para o interior. A gente tem carga interna, vai ser igual a integral de um volume de ρV dV, certo? Ou seja, uma integral tripla. Então, vai ser integral tripla, né? Eu tenho coordenadas, ou ρV, a gente tem que é o quadrado, tá? Agora, o que que acontece? O nosso limite de raio é o próprio ρ, né? Porque que é no interior tem que ser genérico. Então, esse ρ aqui, ele vira um rolinha, tá? Aí a gente tem o fator jacobiano da transformação,
que é um rolinha, aí vezes, aí a gente tem o dz, que é o diferencial da altura, aí a gente tem aí a variação do raio de rho, só que é rolinha, e a variação do ângulo φ, tá? Então, o que que a gente tem? Limite de z, a gente vai pôr que o limite de z, ele diz aí que é infinitamente longo, a gente diz que vai começar no zero, por aqui, e vai acabar no valor L, tá? Então, a gente vai ter aí que é de 0 a L, aí o limite de ρ, ele varia de 0 até o limite aqui genérico, que é de 0 a ρ, né? Para a gente calcular de forma genérica, interno ali. E o limite de φ é a rotação total, é o 360, é de 0 a 2π. Aí, tá? Então, a gente tem que calcular essa integral. A gente vai ter que a carga interna é dada. Os limites são aqui todos constantes, né? Então, a gente pode fazer a multiplicação das integrais. Então, a gente escreve esse A, que é constante. Aí, eu tenho integral de 0 a 2π de dφ. Aí, eu tenho integral de 0 a ρ. Aí, aqui vai ficar rolinha ao cubo de rolinha, vezes a integral de 0 a L, que eu tenho ali, dz. Então, vamos ter que a carga interna é igual a integral de dφ da φ, de 0 a 2π, a integral de rolinha ao cubo vai dar rolinha à quarta sobre 4, variando de 0 a ρ, e a integral de dz da z de 0 a L. Então, a gente tem que a carga interna vai ser igual aí a aqui 2π, né? 2π menos 0. Aqui fica ρ à quarta sobre 4, para substituir no lugar do rolinha. Aqui no lugar do z fica o L. Simplifica esse 2 com esse 4, fica 2. A gente tem que a carga interna é a π ρ à quarta N dividido por 2. Então, com a carga interna, a gente pode escrever que dρ, né? Aí, vezes 2πρl é igual aí a π ρ à quarta L sobre 2. Então, simplificando, o L dos dois lados corta, que é o comprimento infinitamente, já simplifica. Aí, um ρ corta com a quarta, fica ao cubo. O π dos dois lados multiplicando corta. E a gente vai poder escrever aqui que dρ é igual a vezes ρ ao cubo, né? Esse 2 vai dividir aqui, vai ficar sobre, multiplicar, vai ficar sobre 4. Então, a ρ ao cubo sobre 4. Esse é o dρ. Então, a gente pode escrever que o E interno, né, vai ser o D, que é o A ρ ao cubo, dividido aí por 4 ε0, né, que é 1 sobre ε0 vezes o D. Então, tem isso. Se a gente quiser escrever como vetor, né, ele quer a intensidade do campo elétrico. Então, ele quer o módulo mesmo. A direção, né, é E na direção do raio, a ρ. Essa aqui é a direção aí do campo elétrico interno. E no exterior, né? No exterior, se a gente pegar aqui esse ponto, a gente teria que criar aqui uma superfície gaussiana, tá? Então, aqui estaria a minha superfície gaussiana.
essa seria a superfície gaussiana. Aqui eu tenho que a densidade de fluxo também está saindo a direção do raio, né? Agora o que vai mudar, eu vou ter a mesma área superficial, 2π vezes o ρ, que agora o meu raio genérico da gaussiana está aqui, é o ρ, né? E eu tenho que a mesma condição, o que vai mudar é a carga interna, né? A carga interna agora é toda a carga aqui, né? Ela tem um limite de raio B. Antes a minha carga interna, para quem não conseguiu visualizar, ela estava limitada pela gaussiana, era só a carga que eu tinha dentro aqui da gaussiana, que era limitada pelo raio ρ. Agora, para quando eu quero calcular no exterior, a minha carga interna, ela está sendo limitada pelo próprio raio da carga, aí do cilindro, que é o B, e nesse espaço aqui eu não tenho nada, está vazio. Então, eu vou ter aí que a carga interna agora vai ser igual a integral de 0 a 2π, né? A integral de 0, agora o raio é B, né? Aqui no lugar do ρ é B. E continua sendo integral de 0 a L, de A ρ quadrado. Agora não precisa colocar a rolinha, porque aqui o raio é B. Então, a gente coloca ρ quadrado, ρ que é do jacobiano, dz, dρ, dφ. Seria assim que a gente calcula aí a carga interna, ou seja, vai ser a mesma condição da integral, só trocou, a mesma integral aqui, só trocou o ρ pelo B. Ou seja, a gente vai chegar à conclusão, né? Vai fazer toda essa mesma integral e vai chegar nesse resultado. No lugar do ρ, a gente tem que é o B. Então, é A π B a quarta L dividido por 2, né? A mesma integral, só mudou aqui no lugar do ρ, fica o Bzinho. E aqui voltou a ser ρ, tá? Porque agora o raio da carga vai até B. Essa é a carga interna. Então, a gente vai ter que o dρ aí externo, né? Vai ser igual a carga interna, que é o A π B a quarta L sobre 2, dividido por esse termo aqui, que é o 2π ρl. Aí L vai cortar com L, π vai cortar com π, então o dρ externo vai ser igual a B a quarta dividido 2 vezes 2, 4 vezes o ρ. Ou seja, agora vai depender do tamanho que é a minha gaussiana, ou seja, qual distância. Quanto maior a gaussiana, ou seja, quanto mais distante, menor vai ficar aí a densidade de fluxo, menor é o campo elétrico. Quanto mais distante da carga, menor é o campo elétrico. Então, a gente vai poder escrever aqui o E externo, né, o módulo do E externo. A gente tem aí que é um ε0 vezes E, ou seja, é A B a quarta sobre 4ρ vezes o ε0. Esse é o módulo, ou seja, a intensidade do campo externo aqui do meu cilindro de raio B, com densidade de ρv igual a A ao quadrado. Bom, espero que tenham gostado da resolução e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!